Ela usava pano de chão, mas carregava o peso de uma dor que detergente nenhum limpava. Helena era mais uma faxineira na mansão do milionário Eduardo, invisível, silenciosa, esquecida pelos olhos que só enxergam status. O que ninguém imaginava é que por trás daquele uniforme simples havia uma professora brilhante, uma mãe em luto e uma alma com uma missão inacabada. Do outro lado da história, um menino calado. Caio, o filho do milionário, havia se fechado para o mundo após perder a mãe. Terapeutas caros, brinquedos sofisticados, professores renomados, tudo tentado, nada resolvido. Mas então, algo improvável aconteceu. Helena, com seu jeito calmo e olhos de quem escuta com o coração, começou a ensinar. Não só palavras, mas como se reconectar. Começou com uma música e virou um milagre silencioso. Neste vídeo, você vai acompanhar um reencontro entre mundos que a sociedade costuma separar. A faxineira e o milionário, a dor e a cura, o silêncio e a linguagem. Uma jornada de alfabetização emocional, onde amor incondicional, empatia e escuta verdadeira transformam vidas. Prepare-se. Você vai entender por que, às vezes, quem menos fala tem mais a ensinar, e por que até o silêncio pode ser escutado. Helena chegou à mansão com o corpo cansado, a mochila surrada nas costas e um olhar que tentava esconder mais do que revelar. Não trouxe currículo, recomendações formais, nem exigências. Só silêncio. Mas era aquele tipo de silêncio que carrega a história. Enquanto os outros viam uma faxineira comum, ela carregava no peito lembranças de salas de aula, aplausos acadêmicos e o luto que a empurrou para longe da vida que conhecia. Em poucos dias, ela se tornou parte da paisagem, a mulher que limpa os vidros sem deixar rastros, que atravessa os corredores silenciosos como quem respeita segredos. Ninguém perguntava muito, e ela também não oferecia respostas. Mas havia algo nos seus gestos. O jeito como organizava os livros infantis, como acariciava os objetos com o pano de chão, que dizia mais do que qualquer palavra poderia dizer. Era como se estivesse tentando restaurar ordem dentro e fora de si. A mansão, com todo o seu luxo e rigidez, parecia o cenário menos provável para um recomeço. Mas talvez fosse exatamente disso que Helena precisava. Do contraste brutal entre o que ela era e o que fingia ser. O que ninguém sabia é que dentro daquela mochila havia mais do que produtos de limpeza. Havia lembranças de aulas, de afeto, de uma filha perdida. Ela não vinha só para limpar a casa. Vinha, sem saber, para reconstruir sua própria história. A comunicação entre Helena e Caio começou muito antes da primeira palavra. Foi no silêncio. Na forma como ela arrumava os livros que ele deixava abertos, no cuidado com que recolhia brinquedos espalhados, nos cantos da casa em que ela limpava, cantando baixinho músicas em italiano. Caio não falava, mas sentia. E ali, entre olhares desviados e rotinas silenciosas, nasceu um fio invisível de conexão. Helena nunca tentou forçar contato. Ela apenas estava, presente, atenta, escutando até o que não era dito. E Caio, essa criança solitária que já havia sido rotulada por tantos, começou a reagir, primeiro observando de longe, depois se aproximando devagar e, finalmente, reproduzindo sons, sílabas, ritmos que reconhecia da voz dela. Era como se Helena tivesse destrancado uma porta, apenas com empatia e escuta verdadeira. Essa troca ultrapassava qualquer técnica pedagógica. Não envolvia livros didáticos nem planos de ensino. Era um tipo raro de ensino informal, baseado em afeto e atenção plena. Helena compreendia, talvez intuitivamente, que a linguagem nasce da conexão, não da repetição, e foi nessa escuta silenciosa que Caio encontrou um espaço seguro para existir, sem julgamentos, sem pressões, só escuta. E isso foi o começo de tudo. A cada som novo que Caio articulava, era como se Helena respirasse um pouco mais fundo. Vê-lo repetir palavras que ela sussurrava ou apontar para os cartões que deixava nos cantos da mansão
era mais que um avanço, era cura. Porque enquanto ele aprendia a falar, ela reaprendia a viver. Cada gesto do menino era também uma faísca de vida acesa dentro dela, num lugar que antes estava apagado pela dor. Esse processo era mútuo. Enquanto Caio explorava a linguagem com curiosidade e leveza, Helena reencontrava a mulher que existia antes do luto, a professora apaixonada, a mãe dedicada, a pesquisadora da comunicação. O ensino, que antes parecia perdido em meio às perdas, agora renascia com uma nova roupagem, simples, espontâneo e profundamente humano. Não era sobre voltar ao passado, mas sobre redescobrir o presente. E nessa relação de troca, não havia um mestre e um aprendiz. Havia dois seres em reconstrução. A faxineira deixava de ser só uma faxineira e se tornava tutora, guia, farol. O filho do milionário deixava de ser o caso perdido e se tornava um menino curioso, falante, apaixonado por sons e significados. Era uma ressurreição discreta, mas poderosa, de duas vidas que, ao se encontrarem, começaram a se curar juntas. Muita gente via o silêncio de Caio como um defeito, uma falha, um problema a ser corrigido. Psicólogos o diagnosticaram, especialistas o rotularam, professores desistiram. Mas Helena não. Ela olhou para o silêncio dele como quem reconhece um território sagrado. Entendeu desde o primeiro momento que aquele menino não era mudo, era ferido. E o silêncio, na verdade, era uma armadura cuidadosamente construída para sobreviver à dor. Helena respeitava esse espaço, nunca pressionava, nunca tentava arrancar palavras à força. Ela sabia que, em muitos casos, o trauma cala a voz não por incapacidade, mas por autoproteção. Em vez de tentar consertar, ela oferecia escuta. Ficava por perto, criava um ambiente em que Caio pudesse, se quisesse, se abrir. E aos poucos, com um gesto aqui, uma palavra ali, ele foi se permitindo ser ouvido. E, mais importante, sentir que era compreendido. Essa abordagem mudou tudo. Porque quando alguém entende que o silêncio de uma criança é uma resposta ao mundo, e não um erro de fábrica, nasce uma nova forma de comunicação. Helena provou que escutar é um verbo ativo, que até o silêncio pode ser escutado, e que por trás dele pode existir um vocabulário inteiro esperando para ser acolhido. A chave não era a fala, era a confiança. E isso Caio encontrou nela. Helena sabia que palavras podiam ser ferramentas poderosas, mas só se usadas com carinho. Então, discretamente, começou a espalhar pequenos cartões pela mansão, em cima da cômoda, entre os livros, atrás das portas. Em cada um, uma palavra simples em algum idioma. Merci, gato, liebe, amizade. Não era uma aula, era um convite. Como quem planta sementes em solo fértil e espera que um dia algo floresça. Caio, curioso e sensível, logo percebeu. Passou a procurar os cartões como quem caça pistas de um jogo secreto. Lia, relia, tentava repetir. Perguntava com os olhos. E Helena respondia com gestos, expressões, sorrisos. A comunicação crescia ali sem pressão, sem métrica, mas com significado. Cada palavra descoberta era um passo para fora do casulo, uma pequena libertação da bolha de isolamento em que ele vivia. Esses gestos, tão simples à primeira vista, tinham um valor inestimável. Mostravam a Caio que ele era visto, pensado, esperado. Era como dizer, eu acredito em você. Helena entendia que educar não era ensinar um conteúdo, mas oferecer um caminho onde a criança se sinta segura para explorar. E foi exatamente isso que ela fez, com cartões de papel, colados com fita e carregados de amor incondicional. Na mansão Vasconcelos, onde tudo seguia regras e protocolos rígidos, Helena criou uma ilha de liberdade. A biblioteca virou sala de aula, o tapete virou carteira, e o tempo, aliado. Não havia sinal de entrada nem prova surpresa. Havia curiosidade, descoberta, alegria. A cada novo encontro com Caio, ela improvisava. Usava brinquedos, livros infantis, músicas, gestos.
Tudo se transformava em oportunidade de aprendizado, sem parecer obrigação. Foi ali, sentados no chão, com palavras rabiscadas em folhas soltas, que Caio aprendeu mais do que jamais havia aprendido em sessões formais. O ensino informal que Helena aplicava tinha uma lógica própria, guiada pela escuta e pelo vínculo. Cada aprendizado surgia de uma troca afetiva. Quando ele apontava para um animal, ela dizia o nome em 5 línguas. Quando ele sorria, ela sorria junto. E assim a linguagem se tornava brincadeira. Esse método, ou melhor, esse não método, fazia toda a diferença. Porque Helena sabia que aprender não é acumular regras, é expandir presença no mundo. E para isso, Caio não precisava de uma lousa, mas de alguém que o visse como ele era. O quadro branco estava ali, mas era raramente usado. O que mais ensinava era a ternura. Era ali, entre almofadas e livros ilustrados, que nascia uma nova forma de educar, simples, eficaz e profundamente humana. Helena entendia que ninguém aprende de quem não confia. Por isso, antes de ensinar palavras, ela reconstruía vínculos, relembrava músicas da infância, contava histórias com a voz baixa e associava cada nova palavra a uma emoção positiva. Não era só aprender um idioma, era sentir-se seguro dentro dele. E Caio, sensível como era, respondia com brilho nos olhos, como quem finalmente se sente pertencente. A memória afetiva era a bússola desse novo tipo de ensino. Quando Caio dizia bonjour e ela respondia com um abraço, a palavra ganhava calor, ganhava corpo. Era mais do que som, era afeto codificado. Helena usava aromas, objetos, até o jardim da mansão como pontos de apoio para fixar a linguagem. O banco perto da árvore se tornava le banc. O gato da vizinha, il gatto. Aprender era viver. E viver ali tinha cheiro de acolhimento. Essa abordagem, intuitiva, emocional, viva, ativava algo profundo na mente da criança. O desejo de repetir, de brincar com a linguagem, de criar pontes com o mundo. A alfabetização emocional andava de mãos dadas com o vocabulário. E nesse processo, Helena não era apenas uma tutora, era como um dicionário silencioso, presente, disponível, afetuosa. Alguém que ensinava menos com a boca e mais com o coração. Nem todos viam com bons olhos a transformação silenciosa que acontecia na biblioteca. A governanta Sandra, zelosa das hierarquias e protocolos da mansão, começou a notar que Caio sorria mais quando via Helena, e menos quando era chamado por ela. O incômodo cresceu. Como uma faxineira podia estar tão próxima do filho do patrão? Ela não dizia em voz alta, mas seu olhar carregava desconfiança, ressentimento e medo de perder o controle. O clima na casa começou a mudar. A rigidez dos corredores silenciosos já não combinava com os cartões coloridos, colados nas portas, nem com os risos tímidos que ecoavam pela sala de brinquedos. Sandra pressionava Eduardo com observações sutis. Essa senhora está ultrapassando seu papel, não acha? Mas ele, cada vez mais impactado pela transformação do filho, começava a enxergar o que até então ignorava. Havia mais valor na conexão do que na aparência. A tensão revelava algo maior, um conflito de visões. De um lado, a mansão como símbolo de ordem, silêncio e aparência. Do outro, Helena, com sua educação afetiva, seu método intuitivo, seu jeito de ensinar com o pano de chão numa mão e livros infantis na outra. Era um embate entre controle e liberdade, entre rigidez e amor. E aos poucos a mansão, sem perceber, começava a mudar por dentro, pelas mãos da única pessoa que ninguém esperava. A verdade costuma aparecer quando a transformação se torna impossível de ignorar. Eduardo, intrigado com o avanço repentino de Caio, agora misturando idiomas com naturalidade e expressando sentimentos antes trancados, decide confrontar Helena. Em tom firme pergunta: quem é você realmente? Ela não desvia. Respira fundo
E pela primeira vez desde que cruzou os portões da mansão, conta sua história com voz baixa, mas firme como aço. Helena revela que foi uma premiada professora universitária, referência em linguística emocional. Perdeu a filha, vítima de uma doença rara, e junto com ela, perdeu a si mesma. O trauma a afastou da sala de aula, da pesquisa, da vida. O silêncio virou refúgio. Trabalhar como faxineira não era uma fuga. Era uma forma de sobreviver num mundo que já não fazia sentido. Aquela revelação muda tudo, para Eduardo, para Helena, para a narrativa inteira. Não havia arrogância em suas palavras, apenas um desejo profundo de voltar a servir, de voltar a ensinar, mas de um jeito novo, mais sensível, mais humano. A faxineira e a professora eram a mesma mulher. E naquele momento, Eduardo entende que não contratou alguém para limpar sua casa, mas alguém que silenciosamente limpava a dor de seu filho. Helena não buscava a redenção. Ela era simplesmente alguém disposta a recomeçar, com coragem e compaixão. Eduardo nunca foi cruel, só era ausente. Achava que bastava dar tudo para o filho: brinquedos caros, uma casa impecável, segurança. Mas Caio não precisava de proteção contra o mundo. Precisava ser visto, ouvido, amado. E quando Eduardo testemunhou o filho falando com fluência e emoção, com um brilho nos olhos que ele nunca tinha visto, algo dentro dele ruiu. Não era o filho que estava quebrado, era ele quem havia se perdido. A convivência com Helena mostrou que educar não era formar, era transformar. Era estar presente mesmo sem saber o que dizer. E isso Eduardo nunca tinha feito. Aos poucos, foi se aproximando. Primeiro assistindo de longe, depois perguntando mais, depois sentando no chão da biblioteca para escutar. Passou a ver o filho não como responsabilidade, mas como ser em construção. Um menino que só precisava de espaço para florescer. Essa aproximação não foi imediata, mas foi real. Eduardo pediu desculpas. Não com palavras prontas, mas com gestos novos. Brincou com Caio no jardim, leu histórias. Aprendeu com ele palavras em idiomas que nem imaginava que o filho sabia. Foi um processo de reeducação emocional. E ali, entre erros e tentativas, o pai ausente começava a se tornar presente. Porque, às vezes, é o filho quem ensina o pai a amar melhor. O que começou como um vínculo discreto ganhou palco. Um evento na escola de Caio, uma cerimônia de encerramento com pais e professores, trouxe à tona algo que não podia mais ser escondido. O menino que antes não dizia uma palavra, agora subia ao palco e discursava, em 3 línguas. Quando pegou o microfone, ninguém respirava. Mas foi sua primeira frase que arrebatou todos. Até o silêncio pode ser escutado. Na plateia, Helena observava com os olhos marejados, o pano de chão ainda na bolsa, como quem não se acostuma a ser vista. Quando Caio a apontou e disse: "Essa é minha professora, minha tutora. Ela me ensinou com o coração." Não havia título ou currículo que valesse mais. Ali, naquele momento, a faxineira virou símbolo, e o paradigma se quebrou. Não era o diploma que educava, era a escuta, o afeto, o amor incondicional. A cerimônia virou manchete, não pelo status dos presentes, mas pela história real, comovente e revolucionária. Helena foi homenageada. Recebeu flores, aplausos, reconhecimento. Mas o maior prêmio era outro: ver o menino livre da dor, cheio de linguagem, pronto para o mundo. E ali, diante de todos, ela provou uma verdade urgente, que a educação afetiva pode e deve ocupar o centro da nossa sociedade, mesmo que venha com cheiro de desinfetante e mãos calejadas. Com o tempo, Helena passou a ser oficialmente chamada de tutora de Caio. Ganhou um novo crachá, um espaço dedicado na mansão e até uma chave da sala de estudos recém-reformada. Mas nada disso mudou sua essência. Continuava chegando cedo, com os mesmos sapatos surrados, a mesma voz baixa e o mesmo olhar atento. O pano de chão já não era sua principal ferramenta.
Agora eram os livros infantis, os cartões de palavras e o quadro branco coberto de ideias. Ela sabia que o papel novo vinha com expectativas diferentes, mas recusava-se a perder o que a tornava única. A escuta silenciosa, o método intuitivo, o carinho sem medida. O ambiente podia ter mudado, mas seu jeito de ensinar, não. Ainda preferia o chão à cadeira, o afeto ao currículo, a liberdade à rigidez. Estamos aprendendo juntos, ela dizia com frequência, porque para ela, educação era sempre via de mão dupla. Sua presença na casa agora era celebrada, mas Helena permanecia humilde, fiel à dor que a moldou e à empatia que a guiava. Nunca quis status, queria paz. Queria ver Caio crescer em segurança emocional, fluente em sentimentos tanto quanto em idiomas. E enquanto outros a chamavam de professora, ela continuava se vendo como aprendiz da vida, da escuta e da linguagem que nasce do afeto. A transformação aconteceu, mas sua essência, essa nunca mudou. Ao final dessa jornada, uma pergunta ecoava por toda a mansão. E também no coração de quem conheceu essa história. Afinal, o que é ensinar? Para Helena, não era aplicar provas ou seguir um currículo rígido. Era criar um espaço onde o outro pudesse existir por inteiro. Onde até a dor pudesse ser escutada, onde a linguagem brotasse da conexão. Não era sobre ensinar 9 idiomas. Era sobre ensinar Caio a se sentir no mundo. Helena provou que ensinar é abrir portas, que a aprendizagem verdadeira acontece quando há vínculo, quando o professor vê o aluno como um ser inteiro, com história, com traumas, com beleza, e que cada criança carrega dentro de si um dicionário silencioso, esperando alguém disposto a escutar. O ensino tradicional não falhou por falta de método, mas por falta de empatia. Helena trouxe esse ingrediente esquecido de volta ao centro. Essa história não é só sobre uma criança que aprendeu a falar. É sobre uma mulher que ensinou o mundo a ouvir. Helena redefiniu o verbo ensinar para incluir afeto, escuta, dor, reconciliação. Mostrou que o maior idioma do mundo é o do amor incondicional. E que, às vezes, uma faxineira com coração de professora pode fazer mais pela educação do que qualquer reforma escolar. Porque quando se ensina com o coração, ninguém sai ileso. Todos crescem. Agora que você percorreu essa jornada com Helena, Caio e Eduardo, pare um instante e pense. Quantas vezes você já subestimou alguém pela função que ocupava? Ou quantas vezes silenciou sua própria história, achando que ela não tinha mais valor? A vida não distribui crachás para a sabedoria, nem títulos para o amor verdadeiro. E talvez seja essa a lição mais poderosa de tudo isso. A transformação que você viu aqui não aconteceu em salas luxuosas, nem por meio de discursos técnicos. Aconteceu entre almofadas, cartões coloridos, escuta silenciosa e palavras ditas com afeto. Isso te faz pensar, em quem você pode investir sua escuta hoje? Que relações estão pedindo mais presença, mais empatia, mais conexão? Talvez você seja Helena para alguém, ou Caio, ou até Eduardo. Então que tal aplicar isso na sua vida agora? Reflita, onde você pode substituir rigidez por vínculo? O que você pode aprender ou ensinar com mais afeto? E, se essa história tocou você de alguma forma, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo com quem precisa acreditar que toda vida tem valor, mesmo que ainda esteja em silêncio.